Então, bora começar essa parte do Google Planilhas, né? Nós vamos dar ali a nossa continuidade. Hoje nós vamos falar dessa parte de dinâmica entre pastas nos softwares. Se a gente aprendeu que no Google Planilha todo esse desenrolar, então automaticamente a gente aprendeu também no Excel, né? Na altura do campeonato desse, todo mundo já está sabendo que o Google Planilhas, tá? Você consegue transformar ele com outra extensão. Digamos assim, eu vou transformar para outro pacote de escritório, tá? Todo mundo já está sabendo disso. Até porque todo mundo já sabe que existe lá no arquivo essa partezinha de download. Qual é essa facilidade? Primeiro de tudo, que você está trabalhando, tá? Em nuvem, certo? Professora, mas assim, ainda eu não entendi esse em nuvem. Gente, a gente está conectado na internet, aonde a gente precisa ter um acesso. Para mim poder mexer no Google Planilhas, eu preciso ter o acesso de login e senha, simples assim. Então, basicamente, né, eu já estou ali com o meu pé dentro do mundo da internet. E, professora, como é que eu vou ficar com meus dois pés totalmente no mundo da internet, a partir do momento que eu estou navegando por ele? Ou seja, eu estou cada vez mais conhecendo as oportunidades, os produtos que o Google está me oferecendo, tá? Então, o Google Planilhas, ele também é um produto do Google altamente avançado, tá? Aonde você consegue sim montar planilhas bem elaboradas e você consegue transformar para o Excel, para o LibreOffice, consegue deixar em PDF, você consegue deixar ele em web, você consegue fazer compartilhamentos, tudo isso no Google Planilhas, tá? Hoje, no caso, a gente vai aprender algo muito massa, até porque ele tem uma estrutura também de banco de dados, tá? Onde os analistas também gostam de trabalhar. A gente também vai aprender o seguinte, uma organização de dentro de uma empresa, tá? Onde a gente consegue simplificar muita coisa, certo? Eu estou falando, gente, das planilhas, tá? Das pastas dinâmicas. Essas pastas dinâmicas, tá? A gente chama de tabela dinâmica, ela fica dentro de dados. Eu coloquei aqui para vocês, aqui, ó, o desenhozinho do nosso LibreOffice, tá? Foi proposital mesmo, para vocês entenderem que se eu aprendi uma ferramenta, eu aprendi todas as ferramentas, tá? Lembra que sempre eu falei para vocês o seguinte, nomenclatura muda, ícone muda. Mas, professora, por que que isso acontece? O velho processo, né, gente? Ninguém quer ser processado por plágio, tá? Então, ninguém vai perder o tempo querendo fazer uma coisa igual. Aí as pessoas perdem realmente o tempo colocando melhorias naquilo que já está avançado, tá? Então, aqui eu mostrei para vocês que dentro de dados, no menu dados, existe lá a tabela dinâmica, na mesma proporção que o Excel e no caso do Google Planilhas, tá? A gente vai migrar agora para o Google Planilhas para a gente poder dar uma explanação e principalmente ver a prática, tá? Ó, primeiro de tudo que eu estava falando isto aqui, tá? Fazer download. O que eu quiser fazer em cima de um Google Planilhas, tá? O que eu quiser elaborar como tabela, vocês já estão cansados de saber que eu posso vir, posso fazer a transformação para outro pacote, né? Ou seja, para o pacote do Excel ou então para o caso do LibreOffice, que é o Calc, tá? Uma coisa que nós temos que prestar atenção, principalmente em tabela dinâmica, é aqui embaixo. Eu digo até que é o rodapé, entre aspas, tá? Por quê? Toda empresa, quando você chegar, eles não vão ficar fazendo assim, ó. Eu vou elaborar uma planilha, aí nessa planilha eu vou colocar planilha de 2018. Aí eu abro de novo o programa e vou elaborar outra planilha de 2019. Aí vou elaborar outra planilha, aí, ou seja, sucessivamente. Eles não vão fazer isso, eles simplificam, tá? Então, vamos supor, eu estou dentro de um setor de suprimentos, né? Onde ele é encarregado ali na empresa de fazer o abastecimento, de infraestrutura, enfim. Então, dentro do meu setor de infraestrutura, né, e aquela parte de suprimentos, eles trabalham muito com tabela, né, tabela de setor X, Y, Z. E todo o setor automaticamente vai usufruindo, tá,
dos serviços deles, ou seja, está faltando aqui uma caneta, um lápis, uma borracha. Eles têm esse controle através de planilhas, tá? Lógico, gente, que a gente tem que ter a noção que a tecnologia está avançando cada vez mais e desenvolver os softwares, tá? Porém, uma maneira mais segura, até então, é realmente você montar ali uma tabela, porque você vai ficar alimentando aquela tabela. Lembra que eu falei aqui para vocês, ó, que aqui ele faz já o registro, né, por último, de quem mexeu, quem editou, qual foi a hora, qual foi a data. Isso aqui é muito importante para uma empresa porque se chama registro, tá? Então, aqui embaixo a gente vai ter o controle, por quê? Aqui na minha página 1, quando eu clico com o botão direito do mouse em cima e renomeio, eu posso colocar que essa planilha minha aqui foi feita em 2009, só um exemplo, tá? Aí chegou o ano de 2010. Essa minha planilha, que ela vai deixar de servir? Lógico que não. Toda informação para dentro de uma empresa é útil, tá? Então, eu vou colocar, fazer uma nova, no caso, eu vou renomear aqui como 2010. E assim sucessivamente, tá? Sempre prestem atenção nisso dentro de uma empresa. Pediu assim, ó, Alisson, você vai ficar encarregado hoje de alimentar a planilha, tá? Então, o Alisson ele vai ter que ter o máximo de cuidado para saber quais são as informações que ele está passando para uma planilha e, principalmente, verificar aqui embaixo, tá? Se existe mais planilhas, certo? Ele vai ter que se certificar tudo disso, até porque ele vai ter que passar informações corretas, tá? Para a planilha. Então, bora lá. Aqui, como vocês estão vendo, existe também, certo? O menu dados, aonde ele já faz uma classificação, tá? De páginas, né? Aquele de ordem crescente ou decrescente, para quem não lembra, tá? É de A a Z ou de Z a A, vai depender muito da estrutura da sua planilha. Aqui a gente entra também no modo avançado, porque a gente pode já criar filtros, tá? Isso tudo é tabelas específicas, tá? Lembre do seguinte, eu tinha um erro gigantesco quando eu era menor aprendiz, porque eu não tinha conhecimento, que quando eu queria montar uma tabela, eu achava que a tabela era de qualquer forma que eu poderia montar e as informações tinham que aparecer quando eu estivesse colocando lá as minhas informações, tá? E não é bem assim. Tudo existe uma formatação específica para cada tabela, tá? Então, criar aqui um filtro significa que dentro ali de uma coluna, eu vou puxar bem mais informações, tá? Então, isso aí é outra parte que nós vamos ver também. Só para vocês entenderem o que é que acontece dentro aqui do menu dados, tá? E bem aqui está a nossa tabelinha dinâmica. Vou clicar nela e vocês veem que é o seguinte, aqui eu posso ter uma nova página, posso trabalhar com página existente. Eu vou ter que fazer o apontamento da página, né? Eu estou, que é essa página, justamente este meu ambiente aqui, tá? A partir do momento que eu abro outra página, ó, já é outro ambiente. Se eu vim aqui no mais, tá? Vai abrir para mim outra página, então já é outro ambiente, certo? Isso que eles chamam de página, beleza? Então, bora lá. Aqui no caso, eu fiz uma elaboração, tá? Eu fiz uma criação de uma tabela de valores, uma tabela bem simples de números, tá? São números salteados, aonde eu utilizei algumas formatações. Logo de cara a gente já sabe que aqui tem o mesclar. Galera, sempre lembra, tá? O mesclar, ele é utilizado para títulos. Professora, é algo ali específico? Eu preciso ali trabalhar só com títulos? Não, tá? O mesclar, ele te ajuda a você dar uma organização melhor ali para a sua tabela, certo? Eu utilizei preenchimento, eu utilizei cores, principalmente bordas, só para vocês entenderem mais a fundo, tá? E quando eu utilizo bordas e quando eu não utilizar bordas. Eu vou bem aqui e eu vou tirar essas bordas, tá? Eu vou vir bem aqui em imprimir, só para vocês terem a noção do seguinte. Professora, aqui eu estou vendo o seguinte, eu estou vendo uma tabela, tá, que está bem organizada, bem elaborada. Eu estou vendo essas linhazinhas aqui. Olha, prestem atenção.
O que vocês estão vendo, tá? É do próprio programa, certo? O programa, ele dá para a gente esse benefício da gente enxergar essa forma organizada. Porém, quando você for imprimir, não vai sair de maneira nenhuma essas linhazinhas que vocês estão enxergando, tá? Por quê? Porque aqui está sem borda. A borda é que vai te dar justamente, tá, as linhazinhas de organização, certo? Ó, quando você colocar as bordas, quando você for verificar lá na impressão, aí sim, você tem a noção que a sua tabela vai sair perfeitamente, tá? Então, bora lá. Aqui é uma tabela de valores, uma tabela bem simples, bem elaborada, para vocês começarem a entender o que é que seria, tá, essa dinâmica entre pastas. Quando eu digo dinâmica entre pastas, já soa, tá, assim para mim, que é uma brincadeira, né, entre as pastas, tá? Então, aqui eu coloquei em 2010 cálculos, tá? Aqui eu coloquei para vocês entenderem só um exemplo. Eu disse o seguinte: quero a soma de A2 mais C3. Professora, mas aqui no meu A2 não tem nada a não ser o que você digitou aqui dentro. E no meu C3 aqui não tem nada. Então, como é que vai me retornar valores? Agora que a gente vai entrar na brincadeira de dinâmica entre pastas. A gente vai lá em 2009 e a gente vai verificar o seguinte, que no meu A2 existe um valor dentro que para mim é 1, tá? Sempre lembrem disso. Mas a planilha, né? Esse programinha, ele entende o seguinte: existe uma informação dentro da célula A2, como existe uma informação na célula A3. Beleza? Então, para vocês entenderem, vou dar um duplo clique aqui e vocês irão entender o seguinte: eu peguei o igual, né? Estou procurando lá o resultado da soma. Aí aqui, ó, veio o seguinte, aspas, né? 2019. Aí tem aqui uma exclamação A2 mais aspas 2019, uma exclamação, e vem aqui C3. Professora, de onde foi que você tirou, né, essa loucura aí de informações? E justamente na dinâmica entre pastas, tá? Ou seja, um apontamento. Eu coloquei aqui igual soma, beleza? Igual soma, abrir parênteses. Eu vou voltar lá na minha pastazinha de dinâmica. Presta atenção como ele vai me acompanhando, ó. Tudo isso é automático, tá? Agora eu vou clicar em cima da célula que ele me pediu, tá? A2. Mas qual foi a outra célula que ele me pediu? C3. Beleza? Fecho o meu parênteses e agora dou um Enter. E automaticamente ele traz para mim esse valor. Super interessante, por demais e bem além, né? Galera, alguém ficou com dúvida ou todo mundo entendeu de boa? Falem agora em nome de Jeová. Entendi. Todo mundo entendeu? Foi mais fácil que na aula Sim, passada, né? Que era o link aí sim. de imagens. Não, Achou não? os Achou dois que a são aula fáceis. passada foi mais fácil? Os dois. Show de bola, então. Significa que está 100% prestando atenção e entendendo, tá? Ó, então, o que é que isso vai servir para mim na minha vida, pelo amor de Deus? Que professor, até então, eu não sei o que é que vai servir. Gente, você tem que ter uma noção que quando você começar a trabalhar, você vai ser imposto a tudo, tá? E você vai ter que entender e você vai ter que fazer. Eu sempre expliquei para vocês, tá, que vocês estão na melhor geração, né, que é a Z, aonde as pessoas olham para vocês, tá, e já dizem o seguinte: ele sabe, ela sabe, tá? Então, quando você começar a trabalhar, que pedir para vocês o seguinte, ó, faz ali uma comparação, faz ali uma verificação entre as pastas, verifica os valores, faz ali uma soma, então faz um cálculo das informações da pasta de 2008,
para essa agora nossa atual, você não vai perder o seu tempo fazendo aquele velho Ctrl+C, Ctrl+V. Você agora sabe, tá? E principalmente cada aula que nós estamos vendo, que existe estratégias, né? Que eu posso chamar até de sintaxe, que no caso é a palavra correta, que é justamente nos ajuda demais a gente a fazer os nossos cálculos, tá? Então aqui eu vou colocar outro exemplo. Aqui eu vou agora pedir para você fazer uma divisão, tá? Aí eu vou saltitar, eu vou colocar aqui a 6, eu não sei nem os números, tá? A 6 dividido, no caso, por D2. A gente vai lá, aí vai fazer a pesquisa, A6, né? E D2. Aqui. A6 e D2, tá? Então, agora ficou mais fácil, né? Porque eu não vou precisar fazer esse valor aqui para poder copiar e depois colar, né? Eu já posso trazer o valor direto para minha planilha onde eu quero. Então, eu venho igual. Lembrem, estou fazendo uma divisão, tá? Então, eu vou voltar lá, eu vou clicar no meu A6, dividido por D2, né? Enter. E traz para mim, obviamente, um valor quebrado que a gente já sabia disso, né? Prestem atenção. Professora, me veio casas decimais, tá? E eu não queria ficar com várias casas decimais, só queria ficar com uma casa. Bem simples, ó. Aonde você faz a formatação dos seus números, tá? Existe bem aqui esses zeros, tá? Que tá com seta direita e esquerda, que você pode diminuir, no caso, as casas decimais, ou você pode aumentar as casas decimais. Nesse meu caso, eu quero diminuir. Automaticamente que eu vou diminuir, ele vai e faz para mim o arredondamento, tá, daquele meu número, certo? Galera, isso aqui que vocês estão vendo, que vocês acharam altamente fácil, isso aqui muita gente se prejudica dentro de empresas porque não sabe dessa informação, tá? Essa informação, justamente essa dinâmica entre pastas, ela facilita demais. E uma coisa bem interessante, tá? Que a planilha, ela é também uma programação, certo? Você pode programar. Os nossos softwares, tá? Que a gente conhece, onde a gente precisa colocar ali o nosso nome, né? Nome da mãe, o nome do pai, CPF, identidade, enfim, aquele programinha ali por detrás dele era uma planilha que foi bem elaborada, tá? Que foi bem instruída, que foi bem construída. Então, assim, eles trabalham com banco de dados. E essa entre pastas aqui, que vocês estão vendo, ele facilita e consegue sim você trabalhar também com banco de dados, tá? Você fazendo essa transformação. Beleza? Dúvidas, gente, até aqui ou note? Profes- Professora Carol, Diga, meu anjo. a senhora não botou a sintaxe soma? A sintaxe soma, Sim, ali, ó, na B3. aqui, Hum, é essa aqui que você está falando? sim. Ó, presta atenção. Nesta aqui a gente trabalhou com divisão, tá? Então, Ah, a gente utilizou o sinal da divisão. Quando eu dou um duplo clique, tá bem aqui, ó, no meiozinho, ó, tá? Tá pedindo para dividir, certo? Neste caso aqui, ó, já foi outro valor, já foi o valor soma, tá? ah, Beleza? Aqui ele mostrou um erro agora. Bora lá reparar esse erro, né? Aqui ele está dizendo o seguinte: espera um valor de números, mas diminuir é um verdadeiro texto e não pode ser forçado o número. No caso, tá? Olha aqui, ó, a função. Valores mais diminuir, né? É, na verdade, um texto. Ele está informando que teve uma mistura, tá? De texto, né? Uma mistura de texto com, no caso, valores.
Quando a gente vem bem aqui, ó, a gente repara que realmente aqui tem um texto, né? Pode ser que aconteceu ali, estava o valor 78, e pode ser que do nada ele desprogramou, tá? Então, uma coisa legal para vocês repararem é o seguinte, se aqui o meu valor deu uma alterada, ou então se realmente me trouxe o erro, é porque lá na planilha, né, lá na outra que está tendo essa dinâmica, aconteceu algum problema. Então você vai se socorrer lá, tá? Você não vai perder o seu precioso tempo querendo fazer o seguinte: eu abri aqui, né, dei um duplo clique, abri aqui a minha sintaxe, eu vou saber onde é que está o erro da minha sintaxe. Não faça isso, até porque sua sintaxe ela vai estar certa. Se caso aconteceu esse erro, você está mexendo na outra planilha, então a possibilidade do erro ser lá é bem maior, tá? Então você vai lá e você vai reparar o erro, tá? Então aqui, ó, no caso, você vai retirar, você vai colocar o númerozinho 78 como estava, certo? E lá já vai voltar ao normal. Fala, professor, então quer dizer que se eu vim bem aqui na planilha, ó, vou tirar aqui 78, eu vou colocar 88. Então vai alterar lá, vai alterar sim. Até porque, ó, se você pegar, ele está justamente mexendo na página, tá? Onde a página está contida que tem informações. Beleza? Todo mundo compreendeu ou não compreendeu? Digam para mim em nome do Senhor, né? Sim. E a gente agora Sim, vai sim. começar a nossa brincadeirinha de prática de sala. Todo mundo entendeu? Sim. Show de bola. Sim. Então, aqui eu estou colocando para vocês multiplicado com B. Ó, o que é que vocês irão fazer, tá? Primeiro de tudo, que antes de eu explicar para vocês a prática, vocês irão elaborar essas duas planilhas, tá? Certo? A primeira planilha é de a tabela de valores. Então, vocês irão saltitar, tá? Vocês vão colocar, não é obrigado a colocar os mesmos meus números, não. Até porque eu quero que vocês aprendam realmente a trabalhar com a sintaxe, tá? A estrutura da planilha em si, da tabela em si, vocês já aprenderam, certo? Então, você vai colocar aqui a sua primeira página, no caso, vai ser a tabela de valores, tá? E nessa tabela de valores, você vai saltar com números. Aí você vai vir bem aqui embaixo e você vai adicionar outra página, tá? E nessa outra página você vai colocar justamente o que eu fiz. Cálculos, e você vai deixar ela toda em branca, que eu vou dizer para vocês o que vocês irão fazer. Beleza? Gente, como vocês já sabem, tá? A nossa salinha aqui, o Zoom, ele deu para cada professor, né, um tempo determinado. Então, nós terminamos aqui a nossa primeira parte, até porque o Zoom já pediu para eu fazer a nova troca de sala, tá? Então, vamos trocar de sala, vou disponibilizar o link para vocês novamente no grupo, onde vocês só irão esperar eu colocar o link e entrarem novamente aqui na sala. Beleza? Beleza, povos? Sim. Show de bola. Então, Beleza, cara. vou sair aqui dessa sala, vou jogar o link para vocês lá no grupo e automaticamente vocês entram, tá? Até daqui Certo. a 5 segundos.